E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou abordar um assunto muito legal, que é a fabricação dos quadros, né? A utilização do carbono na fabricação de quadros, componentes. Hoje a invasão que teve no mercado, né, do componente que é o carbono, né? Então os quadros mais top, as bicicletas mais top, quanto mais top, mais leve, utilizam carbono. Então hoje em dia a gente tem pé de vela, a gente tem guidão, a gente tem o canote, a gente tem quadro, rodas, muita coisa feita com carbono. Mas como é o carbono? Bom, o carbono, se você pegar ele é uma folha maleável. Estou colocando aqui, ó, as imagens. Ele é uma folha bem maleável, tá? Então é uma folha meio tipo, o carbono é uma folha trançada com as linhas de carbono. Então, o carbono ele é utilizado para fazer quadro, fazer componentes, como já disse. E para a utilização do carbono, a gente precisa também de um componente que se chama resina, para poder dar a liga e ficar duro, rígido. Para a fabricação dos quadros, as marcas utilizam moldes, né? Então vai colocando a folha por folha ali para montar as partes dos quadros. Depois vem com a resina para endurecer e coloca no molde. Prende o molde um no outro. Então é o molde de um lado e molde do outro. Folha de carbono, resina e fecha. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, rapidinho. A imagem não está muito boa, mas foi o que eu achei na internet e dá para ver como é feito rapidinho aí. Nem todo quadro é feito na Ásia. Muita gente acha, tudo vem da China, tudo vem não sei da onde, tudo vem de Taiwan. A maioria, hoje em dia, com certeza, é feito na China e em Taiwan, pelo mercado. O mercado teve essa necessidade de fazer em grandes quantidades, larga escala, né, que a gente chama. Então, a maioria dos quadros são feitos, a maioria dos componentes são todos feitos em ou Taiwan ou na China. O custo é muito mais em conta e também a produção é em larga escala. Então os caras trabalham bastante, fazem muito quadro lá. Porém, algumas marcas ainda trabalham no seu local de origem. Então, por exemplo, eu conheci uma marca chamada Open, conheci o dono, inclusive, ano passado, lá na feira na Eurobike, na Alemanha. A marca é suíça, a Open, e ele faz os quadros todo atrás da casa dele. Ele tem uma oficina de bike, então a marca é atrás da casa dele, ele faz todo o quadro à mão, ele que toma todo o cuidado, então não é nada feito na China. Muitas marcas ainda continuam fazendo os seus quadros, os seus componentes nos locais de origem. A Open é um bom exemplo disso. Um quadro não é feito somente de carbono, somente de folhas de carbono. Para o quadro ser resistente, ser rígido, ele precisa de um componente também chamado resina. A resina que vai dar essa rigidez, que vai deixar o quadro ficar rígido, o quadro ficar em pé, porque só o carbono ele é mole, ele é maleável e ele se parte facilmente. Então a resina dá a liga junto com o carbono e transforma todo esse processo num quadro. Então, se vocês perceberem, um quadro ele é bem rígido, o carbono foi feito para absorver o impacto, diferentemente do alumínio que ele expande, na hora que ele bate, ele espirra digamos assim, né, no pé da letra, ele espirra a força que recebe. O carbono não, ele dá aquela absorção. Então essa é a diferença principal do carbono e do alumínio, além do peso, claro. Então um quadro de carbono ou os componentes não são feitos somente de carbono. Tem a resina para dar essa liga e deixar o material rígido, consistente, durável.
É possível consertar um quadro de carbono? Quando um quadro se quebra, se parte, independente da parte onde seja, muita gente se pergunta, é possível? Será que dá para consertar o quadro, né? Será que dá para consertar o guidão, o canote? O quadro é muito mais simples, o processo é muito mais simples, né? Pra gente, assim falando. Quando um quadro se parte, um exemplo, um quadro quebrou aqui no meio, se partiu. Tem como fazer a manutenção, fazer o conserto dele, onde o profissional ele vai cortar a parte que foi avariada, ele vai lixar as extremidades e vai colocar uma parte de carbono nova. Ou se foi um furo, ou se foi um trinco, ele vai tirar a parte que foi trincada, a parte que foi furada e vai remendar com o próprio carbono e resina. O processo é bem legal, eu já vi fazer esse tipo de conserto. O cara lixa, tira toda a parte avariada, deixa só a estrutura que não foi danificada, porque o carbono, ele conforme a batida, ele desestrutura, ele quebra, né? Ele parte. Então ele tira essa parte toda quebrada, faz uma nova parte de carbono, cola com resina bem certinho e tem um sistema a vácuo que eles fazem para não deixar ar nenhum entre a resina e o carbono, para que ele fique assim novamente, rígido. E depois lixa, pinta, enverniza e fica novo. Muita gente, dependendo do trabalho, se for um bom profissional, você vai ver um quadro remendado, um quadro consertado, cara, vai ser imperceptível, você não vai nem perceber que esse quadro já foi consertado. Então sim, dá para consertar um quadro quebrado de carbono, assim como os componentes também, porém os componentes já é uma coisa mais complicada, porque tem uma determinada força, como um guidão, como um canote, então é muito mais perigoso você utilizar esses componentes remendados. Porém, também dá para se consertar. O carbono é fácil de falsificar. Isso acontece porque tudo que aumenta um mercado, tudo que cresce em determinado mercado, o pessoal vai falsificar, porque tem demanda, tem procura. Então o carbono não poderia deixar de ser diferente, assim como as bikes em carbono. Então, por exemplo, se existe muita procura em bike de carbono, lógico que vão aparecer os falsificadores. Mas qual a diferença de um quadro falsificado de um quadro original? A diferença é que um quadro original ele tem todo um sistema de qualidade, ele tem todo um teste, ele tem toda uma tecnologia, estudos por trás desse quadro. Só que assim, mas beleza, ele é feito em larga escala, mas um exemplo, 1000 quadros, a cada 10 existe um teste, existe um teste de qualidade rigoroso. Já nos quadros falsificados não existe isso, os caras vão fazendo, copiam determinada geometria, determinado molde e vai fazendo. Outra coisa, os quadros falsificados não utilizam, às vezes, não utilizam o mesmo material. Não utilizam um carbono de procedência, carbono com qualidade, certificação. Tudo existe certificação no mundo hoje. O carbono também não vai ser diferente. É uma matéria que utiliza para fazer produção, então ele precisa ter certificação, precisa ter qualidade. Outra coisa, eles usam uns preenchimentos além do carbono, então não é só carbono um quadro falsificado, ele vai ter várias coisas. Já ouvi falar que tem até plástico envolvido no carbono, então eles misturam muita coisa para poder fazer um quadro. Além disso, utilizam resina que não é uma resina própria para fazer isso, que não dá uma liga correta com o carbono. Aí, meu amigo, é uma bomba relógio, ela pode explodir a qualquer hora. Se você tem um quadro falsificado, ele pode quebrar a qualquer hora, você pode tomar um tombo, o tombo vai ser feio, você vai se machucar. Então hoje em dia é muito fácil você ver falsificações, principalmente no site chinês, AliExpress, tem muita coisa falsificada. É bom a gente tomar cuidado com isso. Sempre comprar coisa de procedência, se não puder comprar, guarda a grana, depois compra ou compra parcelado. Mas vamos evitar esse tipo de coisa falsificada para sua própria segurança. Já que eu estou falando de componentes, essa roda, por exemplo, é uma roda de carbono. Então, vou mostrar para vocês aqui, Vocês podem ver que ela é toda quadriculadinha, então dá pra ver a textura do carbono nessa roda aqui, Essa roda é uma roda da Roval, de carbono, então você consegue ver. Então hoje em dia, além dos quadros, existe muita coisa de carbono. Roda, como eu já disse, pé de vela. A maioria dos componentes da bike, hoje em dia o pessoal consegue fazer de carbono. Inclusive vi até uns testes, já coloquei umas matérias no site, sobre os discos de carbono, muita gente, os caras testando uns discos,
É difícil, né, saber se vai funcionar ou não, mas já existe miolo do disco do freio. Por exemplo, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é toda em carbono, somente essa parte aqui em metal. Então economiza peso, né? Não sei se funciona bem, mas economiza peso. Mas já coloquei matéria no site em que o disco é todo de carbono e lógico, se partiu inteiro, né? Conforme a temperatura aumenta, ele não aguentou e cedeu. Bom, e o carbono tem vida útil? Ele tem fadiga? Como todo material na face da Terra, todo material existe uma fadiga. Pode ser metal, pode ser madeira, pode ser plástico, tudo no mundo tem a sua vida útil e também tem a sua fadiga. O carbono não vai ser diferente. Um exemplo, o metal, se ele for exercido a muita força, ele vai ceder, ele vai perder a sua propriedade inicial. O carbono não é diferente. Um carbono muito velho, um quadro muito usado, muito surrado, ele vai ter a sua fadiga e a probabilidade de quebrar vai ser bem maior, de trincar vai ser bem maior. Então, lógico que um quadro velho, comparado com um quadro novo, é muito diferente. Ele tem a sua fadiga, sim. O carbono, ele cede se ele estiver fadigado, porque, ele recebe pancadas, ele absorve. Então, imagine anos. E você usando bastante, anos e anos e anos, lógico que uma hora ele vai quebrar como qualquer outro material vai quebrar, tá? Então é isso, galera. Essas foram as curiosidades de hoje sobre o carbono aí, utilizado nas nossas bikes, nos nossos componentes, sapatilha, várias coisas já existe carbono no mundo da bike. Então, se você tiver alguma curiosidade, não deixe de perguntar aqui nos comentários, vou responder com o maior prazer. E se eu não souber, eu vou atrás para responder também do mesmo jeito. Valeu mais uma vez, não deixe de dar o like aqui, compartilhar o vídeo, pessoal aí do WhatsApp, compartilhar no Facebook. Vamos difundir aí as dicas e as curiosidades da Ride Bike. Valeu, galera, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, até amanhã.